Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Fator Cristão. É uma alegria muito grande ter você aqui comigo. E se você ainda não é inscrito, faça aí a tua inscrição no nosso canal. Deixa aí o teu comentário. E assista aquele vídeo da semana passada. É o desafio dos 100 inscritos. Assista aquele vídeo e nos ajude aí o nosso canal a crescer. E para que nós possamos ter algumas outras programações do canal também. Tá bom? Eu conto com você e quero ter você sempre aqui comigo. Vamos para a nossa leitura bíblica. Hoje na carta aos Romanos, no capítulo 1, nos versos 18 a 23. Nós já temos estudado esta carta aos Romanos desde o início do capítulo 1. Nós vimos sobre o verdadeiro evangelho que é Jesus Cristo. Nós vimos sobre a sua ressurreição, sua investidura como Filho de Deus. Nós vimos sobre a graça derramada sobre nós na pessoa de Jesus, e nós vimos também um pouco sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus na semana passada, e hoje nós vamos falar um pouco sobre esse afastamento do homem de Deus e uma das suas consequências, que é a idolatria. O homem é levado à idolatria por se afastar de Deus, e é isso que o nosso texto de hoje vai nos mostrar. Se você ainda não pegou a sua Bíblia, corre lá, pega a tua Bíblia e vamos juntos ler aqui a palavra de Deus. Me acompanhe na leitura. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 18 a 23. Diz assim a palavra de Deus: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que se detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Deus acrescente assim a sua palavra aos nossos corações. Vamos dar sequência aqui no estudo e vamos pegar por versículo para poder ficar melhor a nossa compreensão. O versículo 18 diz assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus é uma emoção pessoal de Deus em relação ao pecado. Deus sempre vai se opor ao pecado. Isso é inalterável. Deus sempre vai se opor ao pecado. Deus sempre vai se opor a quem se recusa a reconhecer quem Deus é e quem se recusa a reconhecer o que Ele é. Então por isso ele diz: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Eles deixam a verdade e passam a viver a mentira, a injustiça. E a ira de Deus se derrama sobre essas pessoas, porque Deus se opõe inalteravelmente, incondicionalmente ao pecado. O versículo 19 nos diz assim: Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Aqui fala da universalidade da revelação. Deus se revela na criação. A criação manifesta a própria existência de Deus como Criador. A criação, a natureza, ela expressa a necessidade de alguém que a criasse. Ela por si só não seria. Ela por si só não aconteceria. Então basta olharmos à nossa volta que nós vamos ver a necessidade de haver um Criador, um organizador disso tudo. Porque a natureza sozinha não se faria. E no versículo 20 então ele continua: Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo,
sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Então a existência de Deus, os atributos de Deus, tudo isso é muito claro na natureza, na criação. Então ele diz que claramente se reconhece, claramente são percebidos desde o princípio por meio da criação. Então, como eu disse, basta olharmos à nossa volta que nós vamos entender, nós vamos ver e vamos entender que existe um Criador, que existe um Deus superior a isso tudo, que criou isso tudo e que é digno de toda honra e toda glória. Por isso ele diz que os homens são indesculpáveis, porque vendo tudo à sua volta, vendo a criação, entendendo que existe um Deus, ainda assim não o glorificam como Deus. Isso nós vamos ver na sequência. Por isso a saída de Deus sobre esses que se recusam a reconhecer quem é Deus e o que é Deus na criação. E o versículo 21 então diz assim: porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Todos os seres humanos têm a oportunidade de reunir informações verdadeiras para reconhecer Deus como Criador, para reconhecer a existência de Deus. Lá no íntimo, lá na sua intimidade, lá bem no seu interior, todos sabem, todos reconhecem, todos entendem que Deus existe, mas acabam por negar a isso. E negando a isso, negam a Deus a glória e a honra, negam as ações de graças a Deus, apesar de saberem e de entenderem na própria criação, na própria natureza, que Deus existe e é digno de toda honra e de toda glória. E como consequência disso, o próprio texto nos diz, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, ou seja, pararam de entender isso, anularam aquele entendimento de que Deus realmente existe e passaram a viver de forma aleatória, vamos assim dizer. E ele diz aqui no texto que o coração deles se obscureceu, o coração deles cai em densas trevas, ou seja, cai no pecado, cai na escuridão do pecado, e então eles se tornam nulos. Ou seja, o seu raciocínio deixa de ser um raciocínio, um pensamento de Deus, e passa a ser um pensamento fora de Deus, longe de Deus, e um pensamento que se desmancha e que some com o tempo, vamos dizer assim, um pensamento que se desvanece, como diz a nossa leitura, e não tem aquele valor assegurado, aquele valor firmado numa rocha. E o coração, como consequência disso, cai em densas trevas. O coração deles se obscurece, conforme diz aqui o nosso texto. Aqui no final ele diz, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Existe uma insensatez do ser humano em não acreditar e não querer compreender que Deus é o Criador, que Deus existe, negar isso na verdade, porque entende que Deus existe, mas nega isso, deixando de dar a Deus toda honra e toda glória. O verso 22 diz assim: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Nesses dois versículos aqui, no versículo 22 e 3, ele fala da arrogância intelectual, que mostra um senso invertido de valores. Uma arrogância intelectual seria a pessoa entender que ele é inteligente por si mesmo, que sabe todas as coisas, que consegue entender tudo, que não precisa de Deus para nada, e começa a inverter os valores que Deus nos ensina na sua palavra. Começa a fazer uma inversão desses valores, tirando de Deus a honra e a glória e trazendo para si a glória do conhecimento e de saber mostrar caminhos que na verdade são caminhos obscuros. E com isso a adoração a Deus é substituída pela devoção a ídolos, por conta dessa arrogância intelectual, por conta de achar que é capaz, sem Deus,
eles deixam de adorar a Deus e passam a adorar ídolos. E esse instinto de adoração, esse instinto durável, um instinto permanente, é um instinto que não se pode destruir, que existe no ser humano de adoração. O ser humano precisa adorar. Ele acaba sendo desviado para longe de Deus e dirigido à criatura, por conta dessa negação de Deus. E é onde nós temos aí a existência da idolatria. Pessoas, instituições adorando, como diz aqui no texto, homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Isso é muito visível no mundo hoje, infelizmente, e por conta justamente desse afastamento de Deus. Os homens veem Deus da criação, veem Deus da natureza, mas negam a existência desse Deus, negam a Ele a honra e a glória. Mas essa necessidade de adorar leva o homem a adorar qualquer outra coisa que não seja Deus. Então é importante de ter no nosso coração esse senso real de Deus, esse conhecimento de Deus. E mais uma vez eu insisto com vocês, esse conhecimento de Deus está na sua palavra. Leia a Bíblia, permaneça no seu momento devocional, busque conhecimento na palavra de Deus, conheça cada vez mais o Senhor a quem você serve. Como disse o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E assim nós vamos ter a nossa vida firmada, nós vamos ter o nosso pensamento direcionado a Deus, e nosso coração não vai cair nas trevas do pecado, apesar de sermos pecadores, mas termos a justificação em Jesus, como já vimos nas semanas anteriores. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a sua graça nos alcance e que nós possamos estar cada dia mais dispostos a servir, cada dia mais dispostos a buscar conhecimento na palavra de Deus e trazer para o nosso coração as verdades e toda essa certeza que o Evangelho nos dá, de que existe um Deus, de que Ele é Criador, que Ele é digno de toda honra e de toda glória. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, que nós possamos estar dispostos a servir, que nós possamos estar sempre prontos para a adoração, para o serviço e para a obra do Senhor. O Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.